Bom, Rogério, uma semana inteira para trabalhar, né? A gente até conversava depois do jogo lá em Campinas, uma vitória, mais aliviado, mas claro que a pressão ela segue, até porque precisa de resultado, né? Ontem o resultado do Juventude até deu uma amenizada, né? O Juventude não encostou, o Brasil manteve aí uma distância até certo ponto boa pela continuidade do campeonato, né? Um campeonato muito disputado e também sequência para alguns jogadores que não vinham sendo utilizados. Essa semana também é boa também para recuperar também aqueles jogadores que estavam aí de fora dessas últimas partidas, né? Sempre é bom você ter tempo para treinar. A gente está falando muito nessa palavra tempo, né? Mas é o que a gente está precisando. Quando você não tem esse tempo, quando o jogo foi muito próximo um do outro, você conversa bastante, né? Se conversou. Então nós estamos nessa luta, né? A luta de passar uma ideia. Felizmente os jogadores estão tentando melhorar e acertar o máximo possível, né? Ver que os jogadores estão jogando no seu limite. Isso é bom, porque eles estão conseguindo chegar no limite. Mas ao mesmo tempo é preocupante que nem sempre você consegue estar. Então procurar achar que também sempre tem um espaço para crescer, no sentido, bom, ele chegou naquele limite que ele pode, mas existe a questão também da evolução, né? O que é limite no momento, mais adiante talvez já não seja mais. E é isso, mas a situação é muito, muito difícil, assim. Tanto é que nós vencemos a partida fora de casa e ficamos na mesma posição da tabela. Nós jogamos 5 partidas, ganhamos 13 e a situação ela é extremamente preocupante. Você sai de um jogo difícil contra a Ponte lá em São Paulo e agora você tem o líder, né? Que é uma equipe que candidatíssima a subir, que tem aí na sua média de público mais de 20 mil pessoas, né? Embora a gente entrou se trabalhou muito para estar jogando a Série B justamente para ter bons jogos. Então eu não vou reclamar disso. De ter bons jogos, mas ao mesmo tempo, para ter esses bons jogos e sustentar esses bons jogos, você tem que ter estrutura, você tem que ter participação de todo mundo, né? O Brasil ainda, por suas dificuldades, não é culpa de ninguém, ainda é um clube que está terminando seu estádio, que não terminou, que não tem um centro de treinamento hoje à disposição da comissão técnica, né? E tinha, há um ano atrás tinha. Então você acredita que passado um tempo, quando você retornar, vai ter ainda condições melhores. Nós não temos, e isso deve ser uma preocupação geral de todo o clube, porque nós já imaginávamos quando nós subimos para a B, que seria muito difícil ir sustentando o clube na Série B se as condições não melhorassem, parecida com o que os adversários têm. Parecida com o que os adversários têm. E por isso que hoje o Brasil também tem as suas dificuldades. Então nós sempre temos que contar com o apoio do torcedor. Felizmente isso é o diferencial. Esse é o que equilibra as coisas que são totalmente desproporcionais, né? Então, assim, como aconteceu no primeiro jogo, acho que contra o CRB aqui, veio 2, 3 mil pessoas, aí no jogo contra o Oeste já vem 4 mil, né? A gente espera que cresça. Hoje eu estou contando com a compreensão dos jogadores para entender o que eles precisam fazer para dentro de campo as coisas reverterem, e com o torcedor, que sempre foi o nosso diferencial, do estádio encher, né? As coisas, é muito bonito ver chegar no estádio, ver o torcedor, ver as torcidas organizadas,
incentivando as mais antigas, as jovens, essa nova geração. E é isso, nós temos que ainda contar muito com o apoio do torcedor para tentar tirar essa diferença que os clubes, não os times, os outros clubes têm de vantagem com relação a nós. 2 jogadores estavam, né, sem muito prestígio com a torcida do Brasil e foram responsáveis pelos últimos bons resultados sob o teu comando, que é o Wellington Júnior e também o Michel. O que tu passou a esses jogadores? O que foi trabalhado com esses jogadores para ter essa melhora de rendimento dos jogadores nos últimos jogos? Eu acho que é sequência, assim, né? Olhar as coisas positivas que tem, né? Porque dificuldades, defeitos, todos nós temos. O Brasil sempre foi um time com jogadores com defeitos. Essa é a graça do futebol, né? A graça do futebol, a graça é justamente você trabalha com virtudes e defeitos, jogadores, né? Nós nunca tivemos craques aqui e esses jogadores que têm esse nível técnico que é compatível com a Série B, eles precisam ter o apoio, ter a confiança, precisam treinar também. Só confiança, só motivação não adianta. Senão eu motivo o time e nós vamos para a Ponte Preta e a gente perde motivado. Nós vamos perder super motivado. Vamos correr. A questão é correr certo, fazer as coisas certas, né? Não é essa motivação que eu me refiro. E é isso, mas por isso que eu conto com o apoio do torcedor. O jogador está crescendo, tal, mas no próximo jogo ele errar a primeira bola e vier uma vaia, de novo você vai ter um jogador enfraquecido. Então esse é um momento, mas o torcedor sabe muito bem. Mesmo aquele jogo que nós tivemos dificuldades contra o Oeste, no geral o torcedor incentivou, o torcedor compareceu. Isso fortalece, né? Se não adiantou para aquele momento ali contra o Oeste, mas a força que veio da arquibancada permaneceu, e quando a gente jogou lá em São Paulo, longe do torcedor, mas tinha aquela energia, né? Então isso ele é fundamental para nós, assim. Nós precisamos ver o que hoje o Brasil tem de força para sustentar um momento difícil. Hoje o Brasil ele tem chance de permanecer, como tem chance de ir para a Série C. Com Rogério, sem Rogério, a chance de ir para a Série C ela existe e é bem real, muito real, muito real. Você pode ver que é o que eu digo. Olha só, nós jogamos 5 partidas, ganhamos 3. Mas qualquer coisa que saia um pouquinho fora da ordem, como foi aquele jogo contra o Oeste, você já vai numa situação que a gente foi jogar com a Ponte, é uma situação... É que depois que tu ganha parece que... Mas eu lembro, né? Sabe, uma situação de... Já corremos o risco na minha chegada, que nós tivemos 2 jogos fora, se você leva 2 pauladas lá, o time está rebaixado. Então essa pressão ela vai ficar todo o tempo. Né? Todo o tempo nós precisamos, né? Então assim, preocupa, mas é melhor você trabalhar para a próxima partida vindo de uma vitória. Só que para jogar contra a Ponte Preta, que é um dos principais clubes de São Paulo, do interior de São Paulo, que tem tradição, que tem camisa, que tem história, e vencer, para agora enfrentar o Fortaleza, nós precisamos nos aproximar dessas equipes também em investimento, em infraestrutura, entende? Você não sustenta isso muitos anos só no... Vamos lá, precisamos mais, o clube precisa crescer mais, né? E é isso. Mas nesse momento nós temos que contar com jogadores, com torcedor, em tudo. Agora mesmo, já faço um convite, domingo de manhã nós vamos treinar aqui no Bento Freitas. Como é um treino longe do jogo ainda, vai ser um treino com portões abertos,
às vezes tem previsão de chuva, não tem, mas enfim, se for nós vamos treinar igual, mas se for um dia normal, já fica o convite para o torcedor vir, né? E assistir, ficar mais próximo do seu clube. Às vezes aquele dia de jogo, às vezes o cara não pode vir por horário ou a questão financeira. Então é um bom programa aí para trazer o filho, a filha, porque às vezes eu estou agora andando em Pelotas, às vezes tu vê mais algumas camisas da capital e no número que poderia ser maior das camisas do Brasil. Nós temos que pensar na nova geração, e daqui a pouco essa nova geração já está usando camisas de times lá da Europa. E o diferencial aqui em Pelotas, o diferencial da torcida, o diferencial, o que a gente anda pelo país inteiro e as pessoas falam do torcedor chavante, são essas coisas de incentivar todo o tempo, de ter orgulho de vestir a camisa aqui em Pelotas, em todos os lugares. Eu estou em Porto Alegre, eu vejo camisa, nós estamos em outros estados, a gente vê a camisa. Isso é uma coisa que não pode perder, tem que se fortalecer. Se fortalece com a nova geração. Então é uma oportunidade no domingo de vir, de trazer o filho, a filha, que isso marca e aí você tem um chavante para o resto da vida. E o jogador também precisa perceber que é muito importante para a torcida do Brasil a permanência. Nós lutamos 5 anos para trazer o Brasil para a Série B. E hoje existe uma possibilidade de nós perdermos isso. Se tem uma hora de mobilizar, é agora. Bom, Rogério, dentro da partida contra a equipe da Ponte Preta, o Brasil conseguiu fazer uma partida propositiva, né? Teve a posse da bola, assustou muito a equipe adversária. O Fortaleza vem dessa mesma característica, mesmo formato de jogo da equipe da Ponte Preta, né? Com 3 atacantes, um meio-campo bastante leve. Dá para fazer mais ou menos, claro que ainda está muito distante do jogo, né? Mas dá para repetir essa ideia de jogo, uma equipe mais propositiva, uma equipe com mais posse de bola, até para não dar muito a posse da bola para o adversário, ainda mais tratando de um time tão qualificado como a equipe do Fortaleza. Assim, para ter esse tipo de jogo, primeiro você precisa de tempo para treinar a posse de bola, segundo você precisa de jogadores com essa característica. Então, o que a gente está tentando? O Alex Juan, né? Ali quando jogou no meio, já deu para ver isso naquele jogo contra o CRB, né? Agora com o Gava. Quando você tem jogadores à disposição, né? O Gava, a recém tá vindo. Esse era o momento de colocá-lo, ele entrou. O Alex Juan jogou uma partida, na outra foi suspenso. Se você não tem uma condição, um jogador fisicamente em condições, se o outro está suspenso, não tem muito o que fazer. Mas, então, assim, aos poucos, não é que eu vou preferir um estilo de jogo ou outro. Eu prefiro trabalhar todos os estilos de jogo. Se você esperar mais o adversário e saber contra-atacar, mas muitas vezes o adversário vai jogar no Bento Freitas. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando do Fortaleza, estou falando de uma maneira geral, que ele vai ficar do meio para trás e vai oferecer a bola, como foi os 2 últimos jogos, e você tem que saber jogar e criar, né? Contra o CRB se conseguiu fazer isso. O Oeste tem aquela circunstância da partida que a gente fica sem saber como seria um jogo normal. Você perdeu um dos melhores jogadores ali, o Pereira. O Pereira, nos 5 minutos que ele teve ali, ele simplesmente fez a mesma coisa que o Miranda fez no Wellington, enfiou a bola para o Wellington, quase que o Wellington entra com bola e tudo. Ali no último momento ele até acho que foi derrubado, mas enfim, não deu a finalização da jogada. Mas a primeira jogada do Brasil foi o Pereira colocando a bola no Wellington ali, contra o Oeste. Então, assim, eu treino as duas coisas, porque não só de uma partida para outra, mas mesmo numa mesma partida, tem hora que você vai estar com a bola no campo do adversário. A própria Ponte Preta nos ofereceu a bola no início do jogo, porque eles já tinham feito isso contra o Goiás. Eles jogaram do meio para trás e colocaram jogadores de velocidade, né? O André, o Roberto e tal. E como eles mantiveram o mesmo time, eles também recuaram
e nos deram o campo para eles contra-atacarem e utilizar essa velocidade. Então tu tem que fazer essa posse de bola com segurança, tal. Então, assim, na mesma partida, tem hora que você vai estar do meio para trás, atrás da linha da bola, tem outras vezes que o adversário vai estar atrás da linha da bola. E eu procuro fazer com que minha equipe saiba jogar das duas maneiras, porque hoje no futebol se exige isso. Você só joga de uma maneira, por exemplo, pega o Grêmio é um time que todo tempo, mas a qualidade técnica do Grêmio é muito superior à maioria dos times que ele enfrenta. Então ele pode fazer isso todo jogo, praticamente todo jogo. Agora, equipes normais, como o Brasil, você vai jogar uma competição de 20 clubes, a maioria está no seu nível, tal, ou melhor, então você tem que saber jogar das duas maneiras. É o que a gente está tentando passar. O jogo contra a Ponte Preta, tu acabou entrando com o Everton na zaga, né? E antes era com o Leandro Camilo e o Nirley. São todos jogadores de confiança e jogadores que vêm apresentando um alto nível. É uma tendência tu mesclar a dupla de zaga nas partidas, tendo em vista que todos eles apresentam um alto nível, até para não sobrecarregar tanto os atletas, como por exemplo o Nirley, que vem voltando de uma longa temporada? Perfeito. Foi isso. O Nirley, pelo tempo que ele ficou parado, ele deveria ter jogos mais... Joga uma e dá uma distância maior, mas ao mesmo tempo foi necessário e deu resposta muito boa em função de nós perdemos a lateral esquerda, seja pelo Alex, às vezes suspenso, seja pelo Colasso lesionado. O próprio Colasso entrou e tá sem ritmo, teve dificuldade. Né? Mas o principal, nós jogamos contra o Sampaio Corrêa com Camilo e Dumas e se venceu. Se jogou contra o CRB com Camilo, com Nirley e com Dumas de lateral esquerdo. E se venceu. E agora se jogou com Camilo e Everton e se venceu. Ou seja, não tem a melhor formação, não tem um melhor jogador. O importante é você ter opções. E todos eles deram, né? Então qualquer maneira que eu jogar com Fortaleza já deu certo em outros jogos.